Olá, amigos. Vamos falar agora de animação no Krita, tá? Vou criar aqui um projeto novo. Uma das coisas que são interessantes, eu vou passar aqui como introdução a respeito disso, é que o Flash, por exemplo, tem recursos de animação e programação. O Blender tem recursos de animação e modelagem 3D. O Krita tem recursos de animação e pintura digital. Então eu citei essas três ferramentas que trabalham com animação, né, que tem recursos de animação embutidos, sendo que algumas têm vantagens e desvantagens. Por exemplo, o Flash, você não tem o recurso de pintura digital no Flash, não tem. Você faz toda a sua arte digital fora e quando você termina, você joga no Flash para trabalhar a animação, tá? Porque o Flash não tem. Você não tem blend mode, não tem misturador, você não tem controle de alfa e etc, etc, etc. Porém, no Flash você pode fazer, por exemplo, um jogo digital, já que ele te dá recursos de programação. Então, por exemplo, se eu fosse dar uma aula para alunos de jogos digitais, que é o meu caso como professor, e eu tivesse de escolher uma ferramenta para ensinar a animação, eu tendenciosamente ensinaria o Flash. Por quê? Porque eu, além de ensinar animação, seria um meio mais fácil de puxar os alunos para a programação dentro daquele ambiente. Tá? Mas vamos dizer que o meu foco é outro. Vou ensinar para as turmas também animação, e na mesma disciplina que eu tenho que ensinar animação, também tenho que ensinar pintura digital. Então, nesse caso, eu escolheria o Krita. Poxa, professor, mas a gente vai trabalhar com 3D nesse caso e o curso exige que seja animação com modelagem 3D. Então, eu utilizaria o Blender para isso. Tá? Então, cada ferramenta tem sua vantagem. O Krita, por padrão, ele vem nesse layout aqui. Isso aqui é o layout padrão do Krita. Eu ensinei nas aulas anteriores como é que se faz para modificar. Como? Vem aqui no canto, né, no Docker. Se vocês olharem aqui, vocês podem vir aqui pelo menu também, ó, áreas acopláveis. Aqui ficam os Dockers, desculpa, que são as áreas acopláveis. Aqui do lado nós temos, por exemplo, as interfaces. O Docker seria isso aqui, ó, que eu clico com direito e chamo aqui, ó. Posso chamar lá pelo menu, perdão. Tá? Eu tenho aqui minhas interfaces. Eu vou pegar a interface de animação. Pronto. Isso aqui é o padrão. Eu, particularmente, prefiro jogar a camada aqui para a direita. Tá? É só você clicar e arrastar. Ó. Tá vendo quando fica azul? É só largar. Que ele vai jogar a imagem para lá, a camada. Né? Bem aqui, ó. Vou jogar aqui a animação. Pronto. E aí eu já tenho tudo que eu preciso. Deixa eu ver se eu não utilizo esse recurso aqui de cor. Barra de cores eu gosto, porque ele trabalha com tom, saturação e luminosidade. Então eu acho legal ter isso aqui. A barra de ferramentas também e o seletor de cores. Tem um outro carinha que eu gosto de colocar, que é... Cadê? Cadê curva? Curva de animação, gente. Está aqui. Curva de animação, eu vou mostrar depois para vocês como funciona. E aí eu vou falar, né, de interpolação. O Flash tem interpolação de forma, né, de movimento. O Krita, ele tem interpolação de opacidade. Mas esse recurso de interpolação não existia no Krita em versões anteriores. Foi incrementado na versão 3 ou 3.1. A gente está na versão 3.1.4, salvo engano. Então é muito recente o recurso de interpolação dele. Só que o recurso de interpolação do Krita, como eles fizeram agora, está melhor, na minha opinião, do que como é o do Flash. Por causa da mais visual, é mais intuitivo, tá? E dá o mesmo efeito. Então, por enquanto, só temos interpolação de opacidade. O que é interpolação para quem não conhece? Interpolar, gente, imaginem um quadrado no início da imagem e um círculo no final. Para o quadrado virar o círculo, ele tem que começar a se transformar, né? Ele se transforma até virar um círculo. Essa transformação visual, ela tem que ser calculada automaticamente. Então você diz para o Flash, olha, no início é um quadrado e no fim é um círculo. Então quando você mandar interpolar, ele vai pegar o quadrado e vai começar a deformar até virar um círculo. Se ele vai fazer isso rápido ou lento, aí você configura. Mas isso se chama interpolação. É um cálculo matemático que ele faz para mudar um objeto de um estado A para um estado B. Pode ser a forma dele, um quadrado para um círculo, pode ser da movimentação da posição A para a posição B, ou pode ser de opacidade, que seria a transparência, né? Um objeto, por exemplo, com uma cor viva, começa a ficar transparente até sumir.
Isso aí é um processo, né? Um estado que ele tá, por um estado para o qual ele está passando. E eu posso automatizar isso. E essa automatização chamamos de interpolação. Tá? E no caso do Krita, a interpolação é de opacidade. Toda ferramenta de animação, tá, sem exceção, trabalha com linha do tempo. Por quê? Quando falamos de animação, nós temos que pensar em algo temporal. Um braço se movendo, em qual ele tem uma posição inicial A, uma posição inicial B, e temos o intervalo. O Krita não tem bone. Bones são ossos, né, recursos de ossos, a qual algumas ferramentas como o Blender tem, né, o Flash tem, que você monta, por exemplo, um corpo, desenha um corpo humano, aí coloca tipo uns ossinhos, né, no corpo humano, e em vez de movimentar a figura, você simplesmente dobra o objeto, você simplesmente dobra ele. Você dobra ele curva. Do jeito que você mexeu o osso, a imagem vai mexer junto. Isso é um recurso bom. No Blender, por exemplo, quando você coloca um osso dentro de um objeto, de um corpo humano, por exemplo, quando você move o osso, o braço vai mexer junto. Tá? Em 3D, o Bone é fundamental. A gente ajuda muito para animação, sem comparação. Em 2D, ele não é vital. Ele é um facilitador, né, mas não é vital, porque tem situações que o Bone em 2D não se aplica. Um caso de uso. Um caso de uso é se você tiver, por exemplo, um rosto. Se você tiver um rosto, no final das contas, você precisa fazer o rosto virar, que ele está olhando para a esquerda e olhe para a direita. Você não vai fazer isso com bones. Você vai ter que fazer quadro a quadro. Mas quando é que o bone se aplica? Você precisa fazer um guerreirinho num jogo digital, né, alguma coisa que um boneco se mexendo, um braço, né, movendo de lugar, você pode utilizar bone. Mas ainda assim, em algumas situações, mesmo num jogo digital, quadro a quadro é melhor. Tá? É mais eficiente em certas situações. Existem outras ferramentas de animação que tem modos de bone muito avançados para 2D. Né? E essas ferramentas são outra situação, né? que são mais especializadas. Mas de todo jeito, o importante é o frame a frame existe, ele é fundamental, tu não tem como fugir disso, e o Bone é um facilitador, né, que agiliza alguns processos e não serve para N outros. Tá? E o Krita não tem Bone, ele trabalha com frame a frame, que é o mesmo que também o Flash tem e o Blender tem. Então, frame a frame, gente, quadro a quadro, tá? A partir de agora eu vou começar a falar quadro. Esses quadros são esses quadradinhos aqui, ó. Tá vendo o quadradinho 0, 1, 2, 3, tá? Quadradinho 1, 2, caramba, quadradinho 0, perdão, 1, pulei, 1, 2, 3. Posso andar pelo teclado também, né? 4, 5, 6, 7. Como é que eu sei que eu tô no frame 7? Bem aqui do lado aparece, ó, gente. Aqui do lado direito, onde está escrito 7. Tanto é que eu posso andar por ali e voltar, tá ok? O primeiro frame é o 0. Como acontece em linguagem Java e outras linguagens de programação, né, que o índice é 0, porque o 0 é um índice primário em qualquer praticamente matriz. Só alguns ambientes que iniciam do 1, mas o padrão é 0. Tá? Nós temos aqui o frame inicial e o frame final, aqui do lado direito. Ó. O frame inicial é 0, é onde ele está. O frame final é 100. O 100 está longe aqui. Poxa, professor, como é que eu consigo chegar no 100? Bom, você pode andar aqui com a barra de rolagem, né? A barra de rolagem, ela sempre vai te permitir andar para esse lado aqui. Tá? No nosso caso, não vamos trabalhar com 100 frames, vamos trabalhar com 10 frames. Com 10 frames, vocês vão reparar que quando eu chegar aqui em 10, né, ó, 10 vai ser mais ou menos por aqui que ele vai parar. Então nós vamos usar isso aqui, tá? Daqui para cá, só para fazer essa animação inicial. Quadro de início e quadro de fim. E o quadro atual está aqui. Tá? Eu estou mostrando o lado direito para que vocês se acostumem. Para quando eu começar a fazer a explicação, vocês já saibam por onde se guiar. Aqui é o botão play, que inicia a animação. Ó. Ele vai repetindo aqui a animação. Temos o botão que avança para o quadro à frente e para o quadro que está atrás. Para o último quadro e para o primeiro quadro. E temos o que muda de chave, tá? Chave anterior e próxima chave. Eu vou explicar como é que funciona a questão da chave.
O sistema de camada do Krita, os blend modes aqui como multiplicar, dividir e afins, outros recursos de como clip mask, herança de alfa, tudo, todos os recursos, desde de figura dos objetos vetoriais até os objetos que trabalham com pintura mesmo, né? Então, não importa qual seja, você tem recurso, todos esses recursos à mão, todos. Tudo que vocês viram nas aulas anteriores, vocês podem fazer aqui, utilizando a animação. Não precisa fazer pixel art no programa e trazer para animação, não precisa trabalhar com pintura digital, vetorial, enfim, você tem tudo à mão aqui. Aqui nós temos, aqui embaixo, do lado direito ainda, nós temos 6 botões. Eu estou apresentando a vocês a interface de animação, tá? Nós temos o botão que cria um novo frame. Está escrito aqui nova imagem, gente. Aqui, na minha opinião, foi um erro de tradução. Seria novo quadro, adicionar um quadro-chave de opacidade. Tá? O que interessa aí, na verdade, não é nem a palavra quadro-chave, mas sim quadro de opacidade. Eu vou explicar depois como funciona. É muito bom esse recurso. Do lado direito dele nós temos um botão que duplica a animação. Eu vou mostrar também. Ele sempre duplica o frame anterior, o quadro anterior. Eu seleciono o quadro vazio e se eu clicar nesse botão ele vai ver qual é o quadro anterior. E aí ele vai duplicar esse quadro ali, independente da distância que ele esteja do quadro. Esse botão aqui ele é para remover o frame, o quadro no caso, né? E para remover um quadro de chave de opacidade, que eu vou explicar. Casca de cebola. Este recurso aqui, eu vou mostrar ele para vocês. É um recurso que ajuda muito, é um recurso de gerência. Quando eu explicar melhor, vocês vão saber como ele funciona. Eu tenho aqui esse botão que ele torna a criação de quadros automático, tá? Exceto o primeiro. O que acontece? Se eu fizer um desenho aqui, ele automaticamente adiciona um quadro ali para mim. Peraí, mas já não está adicionado? Eu estou vendo um monte de quadros aqui. Não, isso aqui são quadros vazios. Mas eu tenho que especificar para a minha animação, para o meu ambiente, né, de animação, que isso aqui é um quadro. Mas no Flash não é assim, é assim mesmo. No Flash você clica com direito para inserir quadro, quadro-chave em branco ou inserir quadro-chave. Tá? E aqui funciona do mesmo jeito. Tá? Só que aqui não tem esse negócio de quadro-chave em branco ou quadro-chave. Na verdade tem sim, o quadro-chave seria o duplicar. Tá? O quadro-chave em branco é você clicar em novo quadro. Teria esse mesmo efeito. E por fim nós temos aqui uma opção que pode ficar ligada ou desligada, referente à perda de imagem. Durante a sua animação pode ocorrer de você ter frames, ter imagens, tem áreas muito sobrecarregadas. E nesse caso o que ele faz? Ele pula esses quadros e prossegue a animação. Tá? Sem, em tese, né, te gerar alguma penalidade visual na tua animação em si. Ok? Então bora lá, vamos pegar um caso de uso. Eu tenho aqui vou pegar aqui a primeira camada, né? Vou desenhar nessa primeira camada. Deixa eu criar aqui com direito, nova imagem. Lembre-se, é um erro, na minha opinião, de tradução. Seria novo quadro, tá? Novo frame. Mas vamos lá, nova imagem. Vou criar um círculo. Pronto, o círculo está meio borrado por causa do pincel. E tem isso, gente, lembrem de todas as aulas anteriores. O pincel que vocês pegam vai influenciar no formato do objeto, tá? Vejam agora, mudei o pincel. Ó. Eu desenhei uma cabeça, um círculo na verdade, né? O intuito aqui é ser uma cabeça. Eu deixei ela como animação, mas eu poderia remover. Eu poderia vir e dizer, olha, remover quadro-chave. Ó, deixou de ser, né? Tá aqui, ó. Vamos lá, vou apagar aqui, deixar de 0, que eu não quero. A cabeça vai ser estática. Vai ser a cabeça aqui. Vou desenhar aqui, vou pegar um quadrado e fazer tipo um corpinho. Vai ser uma imagem meio feiozinha, mas não ligo. O importante é o efeito. Vou desenhar aqui a perna de um lado, a perna de outro. Deixa eu engrossar mais essa linha aqui. Pronto, só para ficar mais... vai ficar assim mesmo. Pronto.
Agora aqui em cima eu estou querendo fazer o que? Braço, né? Os braços dele. Então o braço, eu vou fazer com que o braço que fique aqui do lado direito seja uma animação. Poxa, mas se for uma animação eu preciso que o primeiro quadro exista. Então, nova imagem. Quando eu adicionei nova imagem, o braço sumiu, perceberam? Por quê? Porque funciona assim. Quando você quer fazer uma animação, você precisa especificar, criando um quadro. Você criou um quadro, o Krita entende que você está trabalhando com uma animação. Então ele deleta o que tiver na camada. Agora sim eu vou puxar o quadro. O braço, quer dizer, pronto. Puxei o braço e é esse braço que eu vou animar. Vou fazer o seguinte, eu vou no frame 3 adicionar uma nova imagem. Só que olha, quando eu adicionei uma nova imagem, no caso um novo quadro, foi o que aconteceu? O braço sumiu, mas se eu clicar antes, o braço está ali, ó. E aí vai uma informação, não é uma dica, uma informação. Quando você gera esse espaço em branco, né, entre um frame e outro, entre uma camada e um quadro e outro, ele preenche com a imagem da primeira camada, no caso a camada 0. Poxa, mas a camada 3 ele apagou, claro, porque eu criei um novo quadro-chave. Nesse momento está ocorrendo uma nova mudança. A imagem vai mudar, então, por exemplo, eu poderia fazer outro tipo de animação, mas eu não quero, eu quero reaproveitar a imagem anterior. Então vou remover essa imagem aqui, tá? E em vez de clicar na opção nova imagem, eu vou duplicar a imagem. Quando eu clicar em duplicar, ele vai repetir o primeiro quadro antes dele. Tá aqui, ó. O braço aqui, ele repetiu o braço. Agora eu vou fazer o que? Vou pegar esse braço, vou selecionar. Eu não recordo agora se eu já falei sobre pivô, mas tá vendo essa cruz que está aqui no centro? Se eu rotacionar esse braço agora, olha como ele vai rotacionar. Tá vendo ele rotacionando? Né? A rotação desse braço não está legal, né? Ele está girando em volta do próprio eixo, em volta de si mesmo. Na verdade, eu quero que esse braço rotacione como se estivesse mexendo para cima e para baixo. Então eu vou pegar aqui o pivô, que é essa cruz, que está no centro, e vou jogar aqui para o canto, para essa parte de cima, bem aqui. Agora, quando eu mexer o braço, olha como ele vai mexer o braço. Onde está o pivô. Deu para entender a importância do pivô? Pivô também é um recurso muito recente. Foi acho que na versão 3.1 que implementaram, salvo engano. Tá? Então eu vou descer um pouquinho mais o braço. Aqui nessa outra camada, aqui na 6, eu vou duplicar a anterior. Tá? Vem aqui, dupliquei. Vou clicar de novo no braço, jogar o pivô aqui em cima e vou descer mais e vou rotacionar um pouco mais o braço. Ó. Na camada 9 eu vou duplicar a imagem, né? Ele vai duplicar esse braço aqui. Vou jogar o pivô lá para cima e vou jogar o braço para trás. Pronto, vamos ver. E aqui eu parei no 9, não foi? Então eu vou botar aqui a minha última camada, vai ser a 9. Início, a minha camada não, meu quadro. O quadro inicial 0 e o quadro final 9. Pronto, vou dar play. Tá aí, gente, a minha animação, né, rodando, né, mexendo o braço ali direitinho. Vamos ver o que eu falei. Lembra que eu falei, olha aí para a primeira camada, olhem aqui quando eu clico no botão e aqui, ó. Primeiro quadro, desculpa, força do hábito ficar falando camada, né? Último quadro, reparem. Quadro anterior e os quadros que vêm posteriores. E aqui e esses botões aqui, eles saltam entre os quadros chaves. Um exemplo, ó. Tá vendo os quadros em azul? É tudo quadro chave. Poxa, professor, mas eu lembro mais ou menos no Flash, mas isso é quadro chave, mas e o que está no meio? Bom, o que está no meio não tem alteração. Se não tem alteração, é um quadro comum. Quadro-chave, gente, em qualquer ambiente de animação, é sempre um quadro que indica uma mudança.
é quando vai ocorrer uma mudança na animação. Então eu posso criar um quadro-chave para ele. E aqui eu posso alternar entre os quadros-chaves. Pronto. Só que eu vou agora fazer uma coisinha. Eu estou querendo, por acaso, acompanhar o processo. Olha o que acontece quando eu clico aqui na lâmpada. Tirei a lâmpada, bem aqui no canto, ó. Essa lâmpada também aparece aqui na camada, tá vendo? O que são esses braços? Esses braços, gente, são nada mais do que o processo do braço se movimentando. Eu vou deixar esse processo aqui mais explícito com outra animação que eu vou fazer, que vai ser uma bola caindo. Vamos para o quadro 1. Vou criar uma nova camada aqui no Krita. Criei outra camada. Essa outra camada, vou até chamar a anterior aqui de braço. Vou nomear ela. Braço. Essa camada eu vou chamar de bola. Pronto. Essa camada aqui que tem a bola, ela vai ter uma animação de uma bola caindo. Tá? Eu vou até botar bem aqui uma bola. A cor dela vai ser amarela. Ela vai começar bem aqui. Opa, deixa eu inserir novo quadro para ele reconhecer como animação. Pronto, adicionei uma bola. Agora ela vai ter que cair. Só que, poxa, professor, eu queria que essa bola caísse proporcional ao braço se movendo, respeitando o movimento do braço. Bom, é simples. Se você quiser visualizar as duas animações simultaneamente aqui, eu posso vir aqui com direito, em cima, clico na camada bola, clico com direito aqui na camada, posso adicionar uma nova camada, adicionar uma camada existente. Mostrar na linha, vamos dizer, adicionar camada, braço, ó, tá vendo aqui? Braço. Pronto, agora quando eu clicar em bola, ele vai me mostrar tanto bola quanto braço. Se eu clicar em braço, ele só vai me mostrar o braço. Por quê? Para que eu veja a bola, eu tenho que vir aqui, adicionar bola. Agora não importa qual eu seleciono, eu sempre vou ver os dois. Esse recurso aqui também é interessante. Você pode tanto trabalhar com as camadas que lhe interessam, visualizar na hora, né, como todas, ou somente uma, ou, enfim, você seleciona quais camadas você quer ver. Professor, então é correto afirmar que uma camada equivale a uma linha do tempo. Duas camadas equivalem a duas linhas do tempo. Exatamente. Do mesmo jeito que ocorre no Flash. Tá? Eu estou utilizando o Flash porque se ele não for o precursor, se ele não for a primeira ferramenta de animação, ele está entre as primeiras a serem criadas. Então, ele é meu norteador aqui nesse ponto. Né? Porque todo mundo praticamente se baseou em cima do que aprendeu com Flash, né? Na questão do desenvolvimento da ferramenta. Então, pronto. Beleza? Para cada camada é uma linha do tempo. Nesse caso aqui, eu estou exibindo as duas camadas, tanto da bola quanto do braço simultaneamente. Só cliquei com direito. E para remover, é só clicar em remover camada. Tá? Se eu vim aqui, por exemplo, e clicar nova camada, ele adiciona uma camada aqui e uma nova linha do tempo. Vou apagar essa camada. Pronto. Está aqui. A camada do braço, quando eu andar, vai movimentar o braço, mas a bola está estática. Então acontece o que? Ah, já sei, vou desenhar outra bola. É fácil. É só eu vir aqui, nova imagem, e vou adicionar outra bola. Qual é o problema no que eu acabei de fazer? É que eu acabei de perder o senso da bola anterior. Nova imagem. Ó, eu não sei onde está a bola, eu posso errar a queda dela. Então, professor, como é que eu faço para ter certeza de que ela está acompanhando o fluxo? Simples, eu vou clicar aqui na lâmpada. Essa lâmpada, gente, o nome dela é, em português, eu não lembro agora em inglês como fica, mas é casca de cebola. Tá? Por que casca de cebola? Imagina uma cebola, ela não tem camadas, cascas, né? Agora imagina que aqui funciona do mesmo jeito. Quando você tem uma animação, como essa aqui do braço, você tem o início, o intermediário e o fim da animação. Então o início é o braço aqui e o fim é o braço arriado. E o intermeio. Isso aqui são como se fossem cascas de cebola. E eu posso ver todas as cascas, tanto a casca inicial quanto a casca final. E eu posso fazer uma gerência em cima disso. Tá? Então nesse caso, eu estou vendo que o que está em verde
as camadas, as imagens, né, os quadros anteriores ao quadro atual. Tá? Vou repetir. O que tiver em verde são os quadros anteriores ao quadro atual, que está em amarelo. Por que eu sei que o que está amarelo? Porque eu pintei de amarelo, né, o círculo. E o quadro que tiver em azul é o quadro posterior. Então eu posso ver as imagens que eu fiz antes e depois do quadro atual? Exatamente. Então vamos continuar adicionando. Ó. Quando o que tiver em amarelo, que é a cor original da minha arte, é o quadro atual. O que tiver em verde é o anterior. Professor, por que não tem o azul? Porque não tem nada, né? Depois dele tá vazio. Então eu vou adicionar nova imagem. Colocar um novo. Acho que tá bom aqui. Pronto. Tá aqui, ó. Olha ele funcionando. Professor, o que acontece se eu só clicar num quadro, aqui como esse, e por acaso desenhar um outro círculo? Ele simplesmente vai criar um quadro aqui, como se ele tivesse feito nova imagem de forma automática. E de quebra, ele mantém a imagem anterior. Isso pode ser interessante. Pense comigo. Eu chego, tenho uma imagem e eu quero apenas adicionar outra, sem mexer essa, num processo um pouco até rápido. Eu vou lá e desenho, pronto. Mas não é o meu caso, tá? Então o que é que eu faço? Eu vou selecionar o quadro atual, vou apertar Delete, para ele deletar, e vou redesenhar o círculo. Pronto. Eu vou pular esses dois quadros aqui, né? E vou criar uma nova imagem. Vocês estão vendo a importância que tem ativar a casca de cebola? Eu tenho a plena noção de como é que está o percurso da minha animação. Eu vou repetir, eu poderia só deixar assim branco como está ou clicar em duplicar, tá, gente? Eu vou chegar aqui no último quadro agora, nova imagem, e eu vou adicionar um círculo. Pronto. Se eu começar a navegar aqui na animação, reparem, olha o que vai acontecer. Toda vez que eu andar aqui num quadro, vai acontecer o que vem depois em azul, o que vem antes em verde. Por que o do personagem aqui o braço não está assim? Porque só se eu ativar. Ó. Se eu ativar o braço, ele vai deixando em púrpura o original, verde o anterior e azul o posterior. Tá? Mas eu vou desarmar aqui o do braço, que o do braço não me interessa. Por enquanto o exemplo que eu estou usando é o do círculo. Tem outra forma de usar a casca de cebola? Eu lembro de ter visto uma tela. Tem, exatamente. Eu vou clicar aqui, ó, aqui do lado direito, o ícone, a casca de cebola. Ele vai me dizer o seguinte, bora pegar aqui mais um quadrado para trás, mais um, só para ficar melhor de ver, né? Pronto. Onde está amarelo, o que está marcado no centro, né, o quadro atual, é considerado pelo meio. Ele tem essas barras. Essa barra aqui controla a transparência geral. Peraí, mas ele não tinha que controlar a transparência do círculo amarelo? Não. Ele controla a transparência ao mesmo tempo de tudo que está na frente do círculo amarelo e de tudo que está atrás do círculo amarelo. Então ele tanto verde quanto azul vai ficando mais transparente ou mais sólido. Professor, mas não ficou plenamente sólido esse verde? Exatamente, porque o máximo de solidez que a imagem vai ter é com base aqui do lado. Vamos ver, vamos achar aqui para anterior, tem dois, né? Eu acho que seria esse carinha aqui. Ó, tá aqui, ó, tá aqui o 2, ó. Bem aqui, ele está ficando mais ou menos opaco. Aqui o verde está denso. Eu posso aumentar e diminuir aqui o verde, ó, de todo mundo que afeta ele. Ele eu posso deixar assim. Ou um pouco mais aqui, ou um pouco mais assim. Tá? Se eu andar para o lado, vocês vão dizer, peraí, professor, mas a casca de cebola não está sendo afetada. Está sim. Se eu mudar o centro, ó, olha o que aconteceu. Tudo que tem antes e depois está sendo afetado. Professor, por que ele está considerando só 7 objetos, 7 quadros à frente e 7 quadros atrás? Ele pode considerar até 10 à frente e 10 atrás, não mais do que isso. Mas, professor, se eu selecionar o quadro 2, não, o segundo quadro, na verdade, né, que seria o quadro 1.
Se eu seleciono aqui o segundo quadro, ele só tem um quadro anterior, que é esse carinha aqui, ó. Ele não tem mais nenhum outro, tanto é que se eu mexer não vai fazer diferença. Então, professor, por que isso? Isso aqui é uma questão de comodidade. O importante é que você tenha em mente que ele pode gerenciar até 10 quadros à frente e 10 quadros atrás. Tá? Só você clicar aqui e puxar, por exemplo. Ó. Tá vendo? Só você puxar aqui, por exemplo, que ele traz para você. Mas não é porque ele gerencia 10 à frente e 10 atrás que ele vai usar os 10. Se só tiver um quadro atrás, ele vai pegar. Então, só esse anterior aqui. Tá, gente? Se não tiver nenhum, não adianta eu puxar, que não vai fazer diferença nenhuma. Só o que tiver depois dele, tá? Ou tudo. Tem outra coisa interessante na casca de cebola, é que, deixa eu selecionar aqui, esse carinha, que eu posso aumentar a força da pintura. Pintura, ó, 0% e 100%. Mas peraí, o que está acontecendo, professor? Qual é a cor original dos círculos? Não é amarelo? Então ele está retrocedendo a cor para o amarelo. Peraí, então quer dizer que se a cor que está aqui é verde, eu começo 100% verde, eu começar a diminuir e botar 50%, ele fica na transição entre o verde para o amarelo? Exatamente. Professor, eu tenho como mudar, por exemplo, de verde para outra cor? Tenho. Tem. Você pode, por exemplo, usar o vermelho. Ó, o anterior vermelho, posterior azul. Aí eu venho aqui no azul e escolho o verde. Ok, ó, trocou. Ó. Verde que vem posterior e vermelho que vem anterior. Eu posso também fazer filtros pela cor dos quadros. Isso aqui é outro recurso da casca de cebola. Poxa, peraí, eu lembro, dá para botar cor aqui nas camadas, né? Eu posso botar essa camada aqui vermelha, essa camada aqui, por exemplo, verde. Será que se eu filtrar aqui pelo vermelho, ele vai me mostrar só um? Não, gente, não é assim que funciona. Não é na camada que ele afeta a cor, tá? Só para quem não... Eu não lembro de ter mostrado isso nas outras aulas. Vocês podem colorir as camadas, só colorir mesmo no caso de organização, que tiver amarelo para alguma coisa, verde é outra, um facilitador visual. Esse facilitador visual pode ser gerado aqui nos quadros. Por exemplo, os quadros que eu vou considerar realmente importantes, eu vou botar em vermelho. É esse e esse, aqui de cima. Aqui embaixo eu vou colocar esse aqui, esses dois eu vou colocar verde, tá? Então, quando eu vir aqui em filtro e selecionar vermelho, ó, ele só vai me mostrar os quadros que tem cor vermelha. Tá vendo? Ele não me mostra a transição. Se eu filtrar agora o que somente a cor verde, olha como é que fica. Tá? Ele considera as cores do quadro para fazer esse filtro. Tá? Só as cores do quadro para fazer esse filtro. Eu não vou parar muito para explicar sobre camadas aqui, porque o próximo vídeo eu vou falar sobre a herança de alfa, né? E máscara, né? Máscara de corte. Enfim, eu vou falar sobre os recursos de camada, que alguns chamam de clip mask, né? Invert, alpha, salvo engano. Enfim, vou falar isso do outro vídeo, então eu não vou me apegar e falar muito aqui, tá? Basta vocês saberem que tudo que eu faço para pintura digital, inclusive o que vem para a próxima aula, se aplica aqui na animação, tá? Aqui nas camadas. Isso aqui de organizar pela cor do quadro é muito bom, ajuda demais, tá? Ajuda muito, muito mesmo. Então pronto, eu vou tirar aqui o filtro para ele mostrar tudo, né? Pronto, se eu tirar, tá, vai ele mostrar tudo. Deu para entender como é a casca de cebola, é apenas um gerenciamento, né, de quadros. Pronto. Não sei se vocês preferem a cor anterior, mas depois eu acho que até depois eu mudo aqui. Isso aqui agora não é tão relevante. Vou desmarcar a lâmpada, vou dar play. Olha aqui como está a animação da peteca amarela caindo, né, da bolinha, e o braço se mexendo. Duas animações ocorrendo simultaneamente.
E se eu quiser colocar música, o som? Bom, antes disso, o primeiro, aqui no canto, tá? Se eu clicar bem aqui, ó, onde eu estou mexendo o mouse, se eu clicar e arrastar para cima ou para trás, eu posso aumentar ou diminuir o tamanho dos meus frames, tá, gente? Tá aqui, ó. Isso aqui é um recurso muito bom. Ajuda. Ah, o Flash tem algo parecido. A gente clica com a bolinha no centro, exatamente. Só que aqui quando eu clico com a bolinha do centro, eu mexo o teclado, ele faz isso aqui no frame. Tá? Eu vou trazer um pouco mais para cá. Pronto. Professor, e se eu quiser mudar a animação de lugar? Eu quiser trazer, por exemplo, a queda aqui da bolinha um pouco mais para frente, é só eu clicar e arrastar. Ó. Eu posso mover para onde eu quiser a bolinha. Mas eu vou deixar ela, por exemplo, bem aqui. Bem aqui. Pronto, bem aqui a bolinha. Tá? Não se esqueça, eu posso mover de lugar. Professor, eu posso selecionar mais de uma camada? Pode. Basta usar o Ctrl ou o Shift, como eu usaria em qualquer ferramenta, tá? Para selecionar várias camadas e vários quadros. Pronto, ó, selecionei. Posso até mover de lugar, tá vendo? Vou dar um Ctrl Z para trazer tudo de volta. Pronto. Se eu quiser tirar as cores da camada, deixa eu até tirar aqui a cor da camada, para não confundir vocês, e deixar só a cor aqui no quadro. Pronto. Agora vamos pro seguinte, além de eu poder aumentar e diminuir a timeline, a linha do tempo, né, eu posso também vir aqui nessa opção, do lado aqui de nova camada, cadê? Bem aqui, bem do ladinho, ó. Eu posso silenciar o áudio corrente, posso remover o áudio que eu adicionei e modificar o volume, tá? Beleza, eu vou abrir um áudio aqui qualquer, clicar aqui em abrir áudio. Aqui em áudio, deixa eu ver aqui. Acho que esse aqui, vou pegar esse áudio aqui. Pronto. Agora minha animação tem música, só que se eu tocar música, a música ela é extensa, ela ultrapassa, eu acho que a casa do quadro 100. Mas como eu estou parando no quadro 9, a música vai ficar esquisita. Reparem. Viu? Mas agora eu vou pegar o quadro e vou jogar no quadro 100. E vou dar play. Viu? Se eu aumentar o quadro agora para 300, a música... Pronto, vamos voltar agora para o quadro 9. Vou botar quadro 10, né? Eu vou silenciar a música. Vou clicar aqui, silenciar. E vou dar play. Não vai tocar música nenhuma, porque tem horas que também pode atrapalhar. Tá? Então lembre, assim como no Flash e outras ferramentas, a música ela está na linha do tempo. E às vezes o comprimento da música pode ser maior do que a tua animação. Poxa, no Flash a música aparece. Na verdade ela não aparece, ela não aparece na linha do tempo extensa. Ela só fica numa camada e você enxerga ela. Há um tempo atrás você podia até redimensionar a música, aumentando ou diminuindo, o que tornava ela mais rápida ou mais lenta. Mas não é o caso aqui, por exemplo, do Krita. Você adiciona, pronto, a música ela tem um comprimento certo. Então você tem que fazer a música já pensando na tua animação ou vice-versa, de tal forma que o tempo da animação se encaixa com o tempo da música ou do som. Tá? É só procurar na internet Krita, sound, alguma coisa assim. Você vai ver, vão ver até outros testes que são feitos. Outra coisa é na velocidade da animação. Eu vou apertar play. Eu tenho a animação aqui numa velocidade X. E posso tornar essa animação mais rápida ou mais lenta. Então aqui do lado direito eu tenho duas opções. Velocidade de reprodução é 1. Eu vou jogar para 0,5. 0,5. Diminuiu a velocidade pela metade.
Ah, professor, então peraí, 1 é 100%, 0,5 é 50% e 0 é 0%. Exatamente, gente. Quando falamos de porcentagem, trabalhamos com valores entre 0 e 1. Tá? Não é de 1 a 100 não, é de 0 a 1. 1 a 100 é para o pessoal vamos dizer, para a comunidade, para as pessoas comuns, né, do cotidiano. Mas no meio computacional, o padrão é 0 e 1, representar 0 a 100. Tá vendo aqui ele lento? Eu estou modificando a velocidade de reprodução. Está em 15% da sua velocidade original. Se eu colocar 0,50, ele fica a 50% da velocidade original. Se eu deixar em 1, ele fica a 100%, 200%. Professor, aqui embaixo eu tenho taxa de imagem, 24. Ah, isso aqui tem até no Flash e tem no Blender. Exatamente, porque a taxa é 24 frames por segundo. Então, em 1 segundo, ele vai ter que rodar 24 quadros. 24 quadros em 1 segundo, por isso que é aqui 24. Se eu aumentar esse número aqui, quanto mais eu aumentar os quadros por segundo, mais lenta a aplicação vai ficando. Por exemplo, eu vou botar 300. Tá? Ou, desculpa, é o inverso. Ele vai rodar 300 frames em 1 segundo, então ele vai ficar mais rápido. Mas se eu colocar aqui, por exemplo, 1, ele vai rodar 1 frame por segundo. Então a velocidade dele vai cair muito. 24 é o interessante. Por quê? Na verdade até 30, né? Porque o olho humano acima de 30 ele já não detecta, né? Já pra gente passa batido, não faz diferença. Né? Tem alguns que dizem, não, mas pode botar até 60 e tal, que dá aquele nanosegundozinho faz toda a diferença, mas enfim, 24 vamos dizer que é o valor universal, né? Então é 100% por 24, mas eu posso modificar a velocidade da minha animação por aqui. Isso vai afetar o resultado final dela. Outro ponto que é interessante, vamos trabalhar agora, deixa eu dar stop aqui na animação. Vamos utilizar agora uma coisinha chamada opacidade. Como assim opacidade? É transparência. Eu gostaria que essa bola, na verdade eu vou adicionar um quadrado, né? Do outro lado. Vamos adicionar outra camada aqui. Nessa outra camada, nova imagem. E vou pegar e vou adicionar um quadrado. Só que eu quero que esse quadrado seja azul. Um azul bem forte. Vou clicar aqui na casca de cebola só para ver ele caindo. Opa, deleta. Adiciona aqui. Pronto, nova imagem. Agora eu vou adicionar aqui em cada quadrado desse, em cada quadro, eu vou adicionar esse quadrado azul. Qual é a ideia? É que no final esse quadrado ele comece transparente e vá aparecendo conforme a animação vai ocorrendo. Aqui ele vai subir. Nova imagem e vai subir. E por fim nova imagem e vai subir. Qual é a sacada? Eu quero que esse primeiro quadro aqui se torne, vou até aqui, inserir, adicionar imagem chave com opacidade. Reparem, sumiu o quadrado. Não, ele não sumiu, a minha opacidade, a minha transparência é que estava em 0. Ó. Tá vendo? Pronto. Só que eu quero fazer o seguinte, eu quero que no final ele apareça. Então isso aqui tem que ser uma transição. Ó. Não tem nenhuma transição. Então, o último quadro, né, do quadrado ali, eu quero que a opacidade seja 100. Reparem, olha o que vai acontecer com a animação. Deixa eu tirar a lâmpada. Né? Ah, perdão, aqui nesse primeiro ele tem que ser 0. No último, deixa eu inserir aqui, que eu acho que ele não inseriu direitinho. Adicionar imagem... chave de opacidade. Inseriu? Agora ele inseriu. Aí eu vou colocar 100. Pronto, ele acabou de renderizar. Vocês estão vendo aqui essas barrinhas? Aqui do lado não aparece. Mas essas barrinhas aqui indicam que o quadro foi renderizado.
tá? Que ele foi desenhado, que ele foi tratado, que a imagem já foi trabalhada. Se esse quadradinho aqui não aparecer, como é o caso aqui do lado, indica que a imagem não foi renderizada. Por exemplo, você pode fazer uma animação muito pesada, grande, e ter parte desse desenho, da animação, que não foi renderizado. Então o próprio Krita te indica. O Krita constantemente tenta renderizar de forma automática. Como é que eu posso forçar uma renderização? Você clica no quadro ou nos quadros que estejam sem renderização e manda dar play. Tá? Ó. E ele dá play apenas na área selecionada. Olha, legal. Eu posso só selecionar uma área que ele vai dar play só naquela área? Sim. Exatamente. Pronto, vamos ver aqui, ó. Olha o quadrado. Ele está vazio e começa a aparecer. Eu vou inclusive diminuir aqui a velocidade para 50% da original e vamos dar play. Olha ali, vou diminuir mais ainda a velocidade para ficar melhor de perceber. Pronto. Reparem, ó. Viu? Isso é interpolação de opacidade. A opacidade ela acaba interpolando. Vou dar stop. Só que eu gostaria que essa interpolação fosse mais suave. Então, se eu clicar com direita, eu posso achar que nessas opções curva de animação. Eu já está até marcada. Eu joguei para cá. Tá aqui do lado. Eu posso mover ele de lugar, jogar onde eu quiser. Por exemplo, eu posso colocar aqui, tá? Aqui onde está o seletor de cores. Olha, ficou até que legal aqui do lado. Eu normalmente deixo lá embaixo, mas realmente ficou interessante aqui. Bora lá. Temos o que? 3 botões aqui, 2, 3 e 2. Eu vou falar de cada um. Esse primeiro botão aqui, ó, ele dá o jeito de encaixar essa linha todinha na tela. Professor, o que é essa linha? E eu posso ter mais de uma linha? Pode. Mas o que é essa linha? Essa linha aqui é a linha que indica a opacidade. O 0 é porque no primeiro quadrado, ó, qual é a opacidade do primeiro quadrado? Lá é 0. Qual é a opacidade do último quadro? É 100. Deu para entender como é que funciona? Ele neste momento ele está deixa eu botar aqui camada 7. Ele está simplesmente me indicando aqui que a opacidade está saindo do 0 até seu maior valor. Poxa, mas eu gostaria que essa opacidade ficasse mais fluente. Por quê? Ele aparece aqui, aí ele vai, de repente, pum, ele passa a aparecer, né? Olha a sonoplastia aí. Eu quero que isso aqui fique mais suave. Então, primeiro, aqui eu posso aumentar ou diminuir na vertical e aqui na horizontal, só para ajustar ou fazer o ajuste automático. Aqui eu tenho um botão que adiciona nó, um ponto nessa linha. Eu seleciono um frame, adiciono um nó, clico em outro frame, adiciono outro nó. Posso selecionar um outro frame, deixa eu ver se dá para botar o nó que deu. Coloquei 3 nós. Se eu tocar nesse nó, eu posso movimentar. O que é que vai acontecer? Ele está no 0, ele vai subir e vai começar a subir aqui. Quando chegar nessa posição, ele vai estabilizar. Ele vai ficar com a mesma opacidade dessa ponta aqui, né? E aqui a parte mais alta, que seria o valor máximo da opacidade. Pô, mas eu não gostei disso aqui. Não gostei como ficou. Não. Bom, mas esse é o primeiro caso, tá? Esse aqui é esse botão do meio, tá? Vou clicar agora no 0. Vou clicar agora no frame 7. Vou clicar agora nesse outro frame aqui. Frame 7 não, perdão, né? Que isso aqui não é o 7. Esse aqui é o frame 4. Agora vou clicar nesse carinha aqui e fazer isso. O que está acontecendo na opacidade? Eu vou andar aqui do lado e eu quero que vocês reparem. Ele bruscamente ele vai repetir a opacidade e bruscamente ele vai mudar para outro e vai repetir, ó.
Entendam, ele está me dizendo que do frame 0 até o frame 2 ele vai repetir a opacidade. Do frame 3 até o frame 4 ele vai ficar repetindo a mesma opacidade. Então de 2 em 2 aqui ele está repetindo. Poxa, é de 2 em 2 sempre? Não. É por causa do tamanho, claro, do número de quadros que eu tenho, né? Se eu tivesse uma animação com 500 quadros, ele poderia repetir de 10 em 10, 20 em 20. Mas eu não quero, eu não gostei. Eu quero que ele seja crescente, em diagonal. Lembram que o quadro 0 e 1 tinha a mesma opacidade? Ó, mudou. O 3 e o 4 não tem a mesma opacidade? Eu vou clicar agora no do meio, que deixa a diagonal. Olha o 3 e o 4 como mudaram. Ó. O 4 já é mais denso. Então isso daqui é a função dele. Só que eu quero fazer o seguinte, eu quero deixar essa arte boleada. Como assim essa interpolação boleada? Eu posso vir aqui e gerenciar, ó. Tá? Ó, posso mover e eu venho aqui, só faço daquela gerenciada. Eu vou deixar boleado aqui. Eu acho que eu vou subir mais um pouco. Aqui também eu posso vir. Deixa eu clicar aqui nesse botão e bolear. Reparem, se eu clicar no nó e tiver branco, eu posso mover ele assim, ó. Se eu clicar nesse carinha aqui que parece uma curva, ele dá bolinha branca, ele deixa uma bolinha com um fundo preto. Aí eu posso vir aqui e fazer isso aqui, ó. Deixar ela maleável. Poxa, professor, mas está parecendo até uma nuvem ali, mas não está toda curvada, exatamente. Eu poderia então vir e remover os nós. Os nós que eu criei, ó. Aí eu faço o que? Eu poderia pegar esse cara aqui, né? Deixa eu diminuir um pouco na horizontal e pronto, eu vou bolear ele. Ah, professor, mas não está dando efeito. Olha, porque ele está indo por outro lado. Então eu teria que bolear aqui o de baixo. Bora ver. Pronto, aí o de baixo, ó. Tá aqui. Agora a minha interpolação ela vai ficar mais fluida. Tá? A opacidade ela vai acabar fluindo melhor. Ou não, né? Porque na verdade tu tem que treinar. Treinar assim que eu digo é testar. Mas tá aqui. Como funciona esse carinha aqui? Ele chama o nó de afiamento. O nó de afiamento é quando eu tenho... Ah, caramba, eu tenho que gerar aqui outra situação para isso. Para esse cara surgir. Tá aqui, ó. Pronto. Olha, isso aqui é meu nó. Esse nó aqui é o que eu utilizo para ajustar a questão do boleado. O outro lado eu não tenho, então não tenho o que ajustar. Né? Agora reparem o que vai acontecer. Eu estou mexendo aqui de um lado, estou mexendo do outro. Estou mexendo nos dois separadamente. Se eu clicar no fino, nesse carinha aqui, se eu mexer um lado, ele vai mexer o outro. Ó. Espera aí. Pronto, agora sim. Ó, tô mexendo de um lado, eu mexo no outro. Esses carinhas aqui são para fazer ajustes, né? Por exemplo, o nó de afiamento ele dá para deixar mais agudo, mais pontudo, ou ajustar de um lado e não do outro, né? Deixa eu ver se eu seleciono aqui no centro, adicionar um nó, clico no nó aqui. Só que eu preciso tem situações que ele não gera outra ponta. Você tem que dar uma olhadinha, gente. Eu não estou recordando agora. Mas tem casos que ele fica como eu mencionei aqui em cima, tá? Bom, mas de todo jeito deu para entender. A interpolação, gente, aqui eu só vou definir e ajeitar como eu quero ela. Deixa eu remover aqui esse nó, né? Voltar para cá. Pronto, acho que assim fica melhor. Ah, só ajeita mais um pouco aqui. Enfim, e é como eu posso definir a minha interpolação de opacidade para ficar mais
ou menos transparente, de forma mais ou menos sutil. Eu tenho como gerenciar de forma visual. Poxa, professor, será que no futuro vai ter interpolação de forma e movimento? Bem provável. É provável, mas não dá para ter certeza. Porque aqui, como trabalha com pintura, pode ser que eles resolvam fazer outra coisa. Agora eu vou dar um play aqui, deixar a minha animação correndo. Mais um pouco, pronto. Agora vamos fazer o seguinte, exportar a imagem. Eu clico aqui em ficheiro, desenhar animação. A tradução correta seria renderizar a animação, tá, gente? Eu não entendo porque ele colocou desenhar animação. Parece até que é o português de Portugal que eles colocaram aqui. Mas o certo é renderizar a animação. Vou clicar. Eu tenho duas formas de trabalhar. Uma é criando um conjunto de imagens, frames. Tá? Eu ponho aqui o nome base, tipo ele vai botar frame 1, frame 2, frame 3. O tipo de imagem, eu posso escolher aqui, né, o formato do ficheiro. Deixa eu desmarcar o render. Aqui eu tenho PNG, JPEG, BMP, TIFF, CSV, XBM. O que não falta aqui são formatos do tipo. Eu vou pegar PNG. Não, JPEG que é mais leve, né? Não, PNG. Vou pegar PNG. E aqui eu vou dizer o diretório aonde eu vou criar isso. Eu vou clicar aqui na pasta. Vou selecionar aqui minha pasta aqui de jogos, né? Onde eu criei os arquivos. Dentro dele, eu vou... Pronto, vai ser nessa pasta. Selecionar a pasta. Primeiro frame é 0. O último frame vai ser o 10. Ele vai iniciar, a minha animação, ela tende a iniciar no frame 0. Tá? Vou dar OK. Se eu for agora lá em jogos, nova pasta que foi criada por mim. Olha aqui a animação. As imagens quebradas. Poxa, professor, isso aqui é um caso. Estou só mostrando o primeiro. Qual é a vantagem dele quebrar as imagens dessa forma? Gente, vocês às vezes podem estar na Unity, no Game Maker, em algum ambiente desse de criação de jogos, ou que vocês precisam fazer uma animação mais sutil. Isso resolve. Porque você passa as imagens quebradas para a Unity, ou seja, para quem for, e lá ela usa os próprios cálculos de animação. Isso aqui é muito bacana, isso aqui é interessante. Agora eu vou renderizar, eu vou vir aqui em desenho, né, renderizar a animação. Vou marcar a opção renderizar, ele vai desabilitar aqui em cima. E aqui eu posso escolher, eu quero OGG, vídeo, GIF. Eu seleciono o GIF aqui, né? Deixa eu selecionar o local para o GIF. Lá na pasta jogos, nova pasta. Vou criar outra pasta aqui dentro só para jogar. E vou chamar com esse nome mesmo, sem título GIF. Tá? Pronto, poderia ser outros formatos, tá, gente? MPEG. Esse arquivo aqui, você tem que baixar da internet, é o FFmpeg. O endereço desse carinha eu vou botar aqui na descrição do vídeo para você baixar, descompactar e informar para ele onde está o executável. Isso aqui é necessário para animação. Tá? Não vem por padrão. Por que não vem por padrão? Porque ele sofre atualização. Tá? E aí, mas eu vou mostrar para vocês como é que eu chego lá. Eu posso incluir o áudio na animação. Posso deletar a sequência após renderizar, mas não vou fazer isso. Tá? Vou dar OK. Executar aqui o GIF animado. Tá aqui o GIF, ó.
Se bem que não, acho que eu vou mostrar para vocês logo o MPEG. Deixa eu, para não perder muito tempo no vídeo. Mas o resto funciona do mesmo jeito. Bom, gente, aqui é o site do FFmpeg, né? Eu posso vir aqui baixar essa versão dele. Tem outras opções de downloads. Eu tenho, por exemplo, pro Linux. Aí o Linux eu digo ao Debian, Ubuntu e tal. Eu tenho aqui o do Mac, né, do OS. E tenho aqui do Windows, onde eu posso baixar. Quando eu baixar, eu só baixar e descompactar, gente. Não tem mistério. Se vocês olharem aqui no meu arquivo, olha, eu coloquei simplesmente, esse aqui é o arquivo. Eu simplesmente baixei, descompactei e apontei o executável. Por exemplo, acho que aqui tem downloads. Ah, eu já apaguei, não vai estar mais aqui. Não vai estar nesse caminho. Deixa eu ver, DFFmpeg projetos. DFFmpeg tá aqui. Aí eu venho aqui no binário e seleciono o executável. Pronto, só faço isso. Aí eu posso, por exemplo, escolher o que eu quero, né, o arquivo. E mandar gerar. Acabou. Assim eu também faço a geração dos meus arquivos. Assim, se eu quiser bloquear para que eu não altere nada numa determinada camada, na animação, é só eu botar a chave na camada. Ou o olho para ocultar, né, mudar aqui. A mesma coisa que acontece para a pintura, só um pequeno reforço, tá? A próxima aula, o módulo 10, eu vou falar sobre Clipping Mask, né, e herança de alfa. E os recursos aqui de camadas que são interessantes. Eu até pensei em talvez trabalhar com um Blend Mold, mas eu vou ver. Tá bom? Alguns alunos tiveram algumas dúvidas a respeito do que eu falei, por exemplo, no ponto de fuga, você fala como se a linha do horizonte tivesse entre a divisão do Sol, né, do céu com a Terra. Não, gente, a linha do horizonte é a linha do observador. É quando você está em pé olhando para frente, você vai ter uma linha na horizontal. E nós chamamos essa linha de linha do horizonte. Por exemplo, você pode estar num quarto fechado, ficar em pé ou sentado e olhar para frente. Quando você olhar para frente, vai se formar uma linha imaginária na horizontal. Aquilo é a linha do horizonte, tá? A outra coisa perguntaram sobre a arte vetorial no Krita, porque disseram, mas o Krita, assim como o Inkscape e o Adobe Illustrator, se eu botar, por exemplo, uma linha vetorial mesmo, e der zoom diferente do Inkscape e do Adobe Illustrator, o Krita vai tentar consertar aquela linha e vai acabar deixando ela borrada. Mas no Adobe Illustrator a linha vai ficar perfeita. Isso é verdade, gente, essa afirmação ela é correta. Tanto que se vocês olharem no site do Krita, eles falam que eles estão tentando, tentando melhorar a questão da arte vetorial para que ela fique plenamente perfeita, como ocorre no Adobe Illustrator e no Inkscape. Só que na prática, gente, vocês não vão sentir essa diferença, a não ser que seja uma coisa bem peculiar ou certas situações. Mas no geral, vocês vão trabalhar com as ferramentas vetoriais do Krita e não vão sentir essa diferença. Tá? Pelo menos em boa parte dos trabalhos não. Tá? Pelo menos até onde eu imagino, talvez praticamente nenhum. Mas aí eu deixo a cargo de vocês tirarem as próprias conclusões, testando e tudo. Tá? Tem mais outras perguntas, mas eu vou deixar para o próximo vídeo, aí eu respondo, né? Eu vou matando devagarzinho. Tá legal, gente? Até a próxima, amigos. Um fraternal abraço e fiquem com Deus.